Chegou o tempo da Sagrada Assembleia da Páscoa da Nova Aliança. Todos os membros em Sião por todo o mundo estão agora a celebrar a Páscoa juntos. Eu dou graças eternas e glória a Deus Elohim por nos abençoar com a oportunidade de celebrarmos hoje esta Páscoa significativa. Entre os ensinamentos que Deus concedeu a esta terra, a Páscoa pode ser considerada a principal verdade. Em todas as épocas, Deus sempre realizou grandes obras através da Páscoa, prometendo e revelando as alegres novas da salvação à humanidade através da Páscoa. Portanto, nós podemos dizer que uma igreja sem a Páscoa pode ser considerada uma igreja falsa. Isto porque Jesus desejava ansiosamente celebrar esta Páscoa. A sua vontade é expressa de forma tão sincera em Lucas capítulo 22. E os registros de Jesus a celebrar a Páscoa com os seus discípulos estão graciosamente compilados em vários lugares da Bíblia, como em Mateus capítulo 26 e em Marcos capítulo 14. A Páscoa foi celebrada no Egito há cerca de 3.500 anos. No entanto, nós podemos compreender que também a história de Deus conduzir o seu povo a guardá-la. Pouco antes de entrar na terra de Canaã, uma terra que flui com leite e mel, pode ser vista como uma parte muito importante da profecia de uma perspectiva profética da Bíblia. A Páscoa não terminou depois desse tempo. Pelo contrário, de acordo com os ensinamentos de Deus, continuou a ser observada, mesmo durante a época do reino de Judá. Reis como Josias e Ezequias também estiveram entre aqueles que receberam grandes bênçãos de Deus ao celebrarem a Páscoa. Essa história continua a desenrolar-se sem problemas. Os israelitas foram levados como cativos para a Babilônia e mais tarde foram libertados. Ao regressarem à sua terra natal, o profeta Esdras disse: temos de observar esta festa significativa chamada Páscoa. Como nós não celebramos a Páscoa, fomos levados como cativos para outras nações e tornámo-nos seus escravos. Há muitas razões pelas quais o nosso país não pôde permanecer forte, mas degenerou num estado mais fraco. Uma delas é porque não conseguimos observar corretamente os santos ensinamentos de Deus. Assim, a história do profeta Esdras, que guardou zelosamente a Páscoa, também aparece nos registros do livro de Esdras na Bíblia. E não é só isso. Há 2000 anos, durante a Páscoa, Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa convosco. E esta é a verdade que Ele deixou para a humanidade como uma herança muito preciosa. Surpreendentemente, não há igrejas à nossa volta que guardem a Páscoa. É verdadeiramente espantoso. Jesus e os seus apóstolos desejavam ansiosamente celebrar esta Páscoa. E o apóstolo Paulo pregou vigorosamente a verdade da Páscoa da Nova Aliança, estendendo a sua viagem até mesmo a regiões europeias como Corinto na Bíblia. Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia após a sua morte. Então, Ele subiu ao céu a partir do Monte das Oliveiras 40 dias depois e derramou a chuva temporã do Espírito Santo sobre a igreja primitiva no 50º dia. Como resultado, a igreja primitiva experimentou um reavivamento significativo e tornou-se muito ativa. Os discípulos, que tinham sido ensinados diretamente por Jesus, nutriram muitos membros e pregaram plenamente os ensinamentos de Jesus Cristo. Assim, durante cerca de 300 anos, através de várias gerações de discípulos, a Páscoa continua incessantemente nesta terra como verdade suprema. No entanto, em 325 d.C., o imperador romano Constantino convocou os líderes cristãos. Um concílio religioso foi realizado em Niceia, que agora está na região da Turquia. Lá, eles levaram a cabo atos tão terríveis
como a abolição da Páscoa. Naquela época, para se tornar o imperador romano, era preciso também ocupar a posição de sumo sacerdote do Deus Sol adorado por Roma. Assim, o imperador romano não era apenas um soberano político, mas também o líder religioso supremo que liderava todos os cidadãos de Roma. O líder supremo da adoração do Deus Sol não poderia reconhecer a verdadeira fé em Deus. Por isso, a verdade suprema da Páscoa começou a perder-se a partir desse momento. A Páscoa foi guardada desde o tempo de Moisés até ao tempo de Jesus. A Páscoa não desapareceu da terra até ao tempo dos discípulos de Jesus. Isto é evidenciado ao longo da história do cristianismo. No entanto, o imperador romano, em outras palavras, o sumo sacerdote da adoração do Deus Sol, apagou a verdade da Páscoa, usando o poder do mundo. Os cristãos que não cumpriam a lei enfrentavam execuções indiscriminadas, sendo forçados a viver na clandestinidade e a adotar estilos de vida ascéticos. Desta forma, a Páscoa ficou sob opressão. À superfície, parecia que ele defendia fortemente o cristianismo. Mas, de facto, ele aboliu o sábado em 321 d.C. e introduziu o culto dominical. O dia de adoração ao Deus Sol era o domingo. Até lá, em que dia é que os cristãos realizavam o seu culto? Tal como a nossa Igreja de Deus de hoje, eles realizaram todos os cultos no sábado. Quando nós olhamos para o povo judeu no Médio Oriente, não é fácil compreender que eles adoravam ao sábado. Antes disso, não existia o culto dominical. No entanto, em 321 d.C., este foi introduzido na Igreja pelo imperador romano. E em 325 d.C., o regulamento da verdade chamado de Páscoa foi abolido. Então, por que é que a Páscoa é tão importante? Sem a Páscoa, o caminho para chamar a Deus Pai e Mãe estaria completamente bloqueado. Através da verdade da Páscoa, Deus prometeu-nos o regulamento para comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, permitindo-nos herdar a carne e o sangue de Deus e tornarmos-nos seus filhos. Hoje, a Páscoa é muito importante para os membros da família celestial. Reflitamos mais uma vez sobre a importância da Páscoa através da Bíblia, que contém a vontade de Deus e não através das opiniões de estudiosos do mundo. Nós temos de guardar a Páscoa até ao fim dos tempos e transmitir com precisão a vontade de Deus a todos os povos. Vejamos a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Os discípulos fizeram esta pergunta a Jesus. Versículo 18. E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Desta forma, ele deu aos seus discípulos a resposta. Jesus também celebrou a Páscoa. Isto porque a Páscoa contém uma aliança muito importante de Deus. Por isso, ele deu-nos primeiro o exemplo de celebrar a Páscoa.
Entre aqueles que são recentemente batizados e celebram a Páscoa pela primeira vez, pode haver alguns membros que se fazem esta pergunta: por que é que só a Igreja de Deus celebra a Páscoa, quando as outras igrejas não o fazem? O nosso objetivo é ter uma fé que segue a vontade de Deus. Se rejeitarmos os ensinamentos de Deus, dados para nos conduzir ao reino dos céus, que significado teria a nossa fé? Deus ordena-nos guardai-a. Por isso, mesmo que o mundo inteiro não aguarde, devemos nós seguir o mundo? Eu acredito que devemos seguir os ensinamentos de Deus em quem temos fé. Vejamos como a Páscoa é preparada e celebrada. Versículo 26. Vejamos o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Desta forma, ao partir o pão da Páscoa, ele revelou-nos que o pão da Páscoa é o seu santo corpo. Versículo 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Nós não podemos beber o próprio cálice. Isto não significa que devemos beber o vinho da Páscoa, que está contido no cálice. Bebei dele todos, ou seja, do vinho da Páscoa. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Jesus deixou este significado muito importante em relação à Páscoa. Ele partiu o pão da Páscoa e deu, dizendo: isto é o meu corpo, ou seja, a sua santa carne, e imbuiu o vinho da Páscoa com o significado do perdão dos pecados para muitos. Sabendo que seria crucificado no dia seguinte, ele desejou ansiosamente celebrar a última Páscoa com os seus discípulos. É muito estranho que a Páscoa esteja ausente no cristianismo de hoje. Se afirmamos ser cristãos que acreditam em Jesus, a Páscoa nunca deve ser perdida. A começar pela Páscoa que teve origem no Egito, tudo está escrito na Bíblia. Em Mateus capítulo 26, Jesus disse: este pão não é apenas um pão comum. Esta é a minha carne, dada através do meu sacrifício na cruz, para salvar a humanidade. Eu vos dou como a minha carne. Ao dar o vinho, ele disse: isto é o meu sangue derramado na cruz. Ao conceder a sua carne e sangue a toda a humanidade, ele permite-nos receber o perdão dos pecados. Além disso, não está apenas imbuído o significado do perdão dos pecados. Não chamamos de filhos aqueles que herdam a carne e o sangue dos seus pais? É por isso que todos os que participam na cerimónia da Páscoa chamam Deus de Pai. Quando vocês vão à igreja, não se perguntam: por que é que chamamos a Deus Pai? Vocês apenas pensaram: já que aqueles que têm fé diante de mim o chamam de Pai, eu devo chamá-lo de Pai também? Nós somos aqueles que herdaram a carne e o sangue de Deus. Através de que meio? Através da Páscoa. É por isso que Jesus desejava ansiosamente celebrar a Páscoa e a considerava de grande importância. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Quando Jesus enviou os seus principais discípulos, Pedro e João, ele instruiu-os diretamente: ide e preparai-vos para celebrar a Páscoa.
Assim, a Páscoa pode ser vista como uma verdade muito importante e central do cristianismo. Não devemos simplesmente deixar-nos ir por as pessoas tentarem aboli-la. Uma vez que acreditamos em Jesus Cristo, nós temos continuado a guardar e a preservar a Páscoa até hoje, exatamente como Jesus nos ordenou. Vamos ler o versículo 7 novamente. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até à casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e o que é que eles fizeram? Prepararam a Páscoa. Eles tinham feito todos os preparativos para celebrar a Páscoa. Vejamos o versículo 14. Chegada a hora, quando chegou o tempo da Páscoa, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho, o quê? Desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Jesus disse: Tenho desejado ansiosamente. Quando é que usamos ênfase? Usamo-lo para enfatizar algo importante. Então, quem usou ênfase aqui? Foi Jesus Cristo, a quem todos os cristãos veneram, servem e seguem. Qual era a festa que Jesus Cristo tinha tão ansiosamente desejado celebrar? Era a Páscoa. No entanto, exceto na Igreja de Deus, a Páscoa não é observada na aldeia global. Ao ouvirem Jesus também celebrou a Páscoa, algumas pessoas respondem que a vossa Bíblia não é diferente da minha, e depois comparam-na com as suas próprias Bíblias. Uma vez que esta Bíblia foi publicada pela Sociedade Bíblica, elas são todas iguais. Todas as Bíblias têm este conteúdo registado exatamente da mesma forma. Então, por que é que nós o observamos, mas eles não? Isto é muito estranho. De facto, quando nós vemos tais coisas, podemos dizer que aqueles que se afastam dos ensinamentos de Jesus devem ser referidos como hereges. Vejamos novamente o versículo 15. E disse-lhes: Tenho o quê? Desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, porque ele ia ser crucificado no dia seguinte. Assim, a Páscoa que Jesus ansiava ansiosamente e queria celebrar era de facto a Páscoa celebrada no sótão de Marcos há 2000 anos. Passemos ao versículo 19. Vejamos o versículo 19. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus ordenou-nos claramente que comemorássemos a Páscoa, dizendo: Fazei isto em memória de mim. A Páscoa é o dia que Jesus ordenou e estabeleceu como um regulamento. Nós podemos dizer que uma igreja sem a Páscoa não é uma igreja que acredita em Jesus. Fazei isto em memória de mim. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A verdade da Páscoa da nova aliança é uma verdade imensamente preciosa, estabelecida por Deus quando Ele veio a esta terra em carne e osso para a humanidade. Uma igreja que não tem a verdade da Páscoa da nova aliança não pode ser chamada de Igreja de Cristo. Isto porque
Deus tem vindo a enfatizar a grande importância da Páscoa, desde o tempo de Moisés há cerca de 3.500 anos. Hoje, vejamos também a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12. É verdadeiramente lamentável aos olhos de Deus que a Páscoa, que tem sido celebrada há mais de 3.500 anos, esteja a ser ignorada nesta época. Vejamos o livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21. Capítulo 12, versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei, e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Esta é a primeira vez que a Páscoa é celebrada. Passemos ao versículo 25. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Versículo 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. Mesmo há cerca de 3.500 anos, desde o tempo em que Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, Deus tem enfatizado repetidamente a Páscoa, dizendo que ela deve ser observada. Vejamos o versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. Desta forma, Deus enfatizou grandemente os regulamentos para a Páscoa quando a estabeleceu. Esta é uma verdade que nunca desaparecerá e não deve desaparecer. Passemos ao mesmo livro, Êxodo, capítulo 13, versículo 8. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, o que é que se deve fazer? Guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Deus ordenou-nos que celebrássemos a Páscoa anualmente. Apesar dos numerosos estudiosos da Bíblia que afirmam estudar a Bíblia e das muitas igrejas que professam a crença em Jesus Cristo, por que é que eles não celebram a Páscoa? Isto não é muito estranho. A celebração da Páscoa não cessou com o seu êxodo do Egito. Continuou mesmo quando entraram na terra de Canaã, onde fluía leite e mel. Vejamos como Josué, que assumiu após a morte de Moisés, liderou os israelitas, olhando para Josué capítulo 5, versículo 10. Do Êxodo ao Apocalipse, toda a Bíblia está interligada, através da verdade da Páscoa. Vejamos Josué capítulo 5. Josué capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Irmãos e irmãs, a Páscoa não acabou. Ela continua. Em todas as épocas e histórias, as pessoas que servem a Deus devem lembrar-se da Páscoa e guardá-la. Todos os israelitas também fizeram.
Vejamos novamente o versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Desta forma, eles celebraram a Páscoa, e entraram na terra de Canaã, onde fluía leite e mel. Assim, Deus ordenou-lhes que continuassem a guardar a Páscoa, desde a terra do Egito até à terra de Canaã, que flui com leite e mel, ao longo das épocas dinásticas, e mesmo em tempos de libertação do cativeiro. Além disso, nos Evangelhos, Jesus Cristo disse que desejava ansiosamente comer a Páscoa com os seus discípulos e explicou o significado do pão e do vinho da Páscoa. Ele disse: "Este pão é o meu corpo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Comam o pão e bebam o vinho. Lembrem-se disto e não deixem de comemorar todos os anos, sem falta." Embora ele nos tenha ensinado isto com tantos pormenores, o facto das igrejas de hoje que afirmam acreditar em Jesus não observarem isto significa nada menos do que uma falta de crença em Jesus. A Páscoa é a história mais importante da Bíblia. Mas em 325 d.C., o chefe supremo dos adoradores do Deus Sol em Roma aboliu a Páscoa. Não faz sentido que todas as igrejas de hoje sigam esta abolição. Por isso, precisamos de aceitar os ensinamentos de Jesus, tal como foram dados, e continuar a seguir os ensinamentos dos apóstolos. Esse é o caminho para o reino dos céus, e pode ser visto como o caminho para seguir a verdade. Por isso, diz que nunca devemos acrescentar ou tirar da palavra de Deus nos 66 livros da Bíblia. Deus instruiu-nos especificamente para não mudarmos nada. Se aceitarmos a palavra de Deus tal como ela é, sem acrescentar ou tirar nada, o que devemos fazer em relação à Páscoa? Nós temos de observar. Se não a cumprirmos, podemos alcançar a salvação espiritual que desejamos? Passemos a Mateus capítulo 7. Há uma advertência e uma admoestação que Jesus nos deu em relação a este assunto. É a passagem mais crucial dada por ele ao prever o futuro da humanidade. Vejamos Mateus capítulo 7, versículo 21. Versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Algumas pessoas dizem: o reino dos céus não está garantido se apenas acreditarmos e gritarmos, Jesus, Jesus. No entanto, nós temos de acreditar em Jesus corretamente e seguir corretamente os seus ensinamentos para entrar no reino dos céus, certo? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem entrará no céu? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demonios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por outras palavras, ele quis dizer, afastai-vos de mim, vós que não guardais os decretos, regulamentos e leis de Deus. É o caminho que Deus estabeleceu para salvar a humanidade. Uma vez que nós, humanos, vivemos num mundo tridimensional, não podemos compreender plenamente o mundo de Deus na quarta ou quinta dimensão. É por isso que Deus enviou profetas
e deu todos os seus ensinamentos à humanidade para que pudessem seguir o seu caminho. Mesmo assim, a vontade de Deus não pôde ser totalmente transmitida à humanidade. Por isso o próprio Deus veio a esta terra para nos ensinar a sua vontade. É por isso que ele veio a esta terra há 2000 anos para estabelecer a Páscoa e fundou a Igreja de Deus. No entanto, durante a Idade das Trevas, a Páscoa desapareceu e toda a verdade de Deus foi completamente apagada da terra. O culto dominical, o Natal e a cruz, observados por todo o cristianismo de hoje, são todos produtos do culto ao Deus Sol, introduzido na Igreja durante a Idade das Trevas. Estes não são os ensinamentos que Jesus partilhou conosco. Sem saber isto, as pessoas acabam muitas vezes por pensar: acho que posso ir para o céu se tiver fé, e escolhem qualquer igreja. Mas é essencial encontrar uma igreja que siga o caminho ensinado na Bíblia. Hoje, vocês e eu ganhamos a qualificação para chamar a Deus Pai, ao sermos revestidos da graça da carne de Deus e do seu precioso sangue. Confirmemos as palavras de João capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 53. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o que não tendes. Vida em vós mesmos. Não ter vida não significa essencialmente estar morto. A Bíblia diz-nos que qualquer pessoa que não tiver a carne e o sangue de Cristo dentro de si é considerada morta. Versículo 54. Quem comer minha carne e beber o meu sangue tem, o que é que eles têm? A vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Passemos ao versículo 55. No versículo 55, Jesus diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, o que lhe vai acontecer? Ele por mim viverá. A fim de nos conceder a vida eterna e de nos abrir o caminho para ir para o céu, Deus permitiu-nos a verdade. É a Páscoa que hoje celebramos. Quando olhamos para a história do cristianismo e da Igreja Católica, podemos ver se foi Deus que nos ordenou não celebrar a Páscoa, ou se esta foi abolida pela autoridade de um imperador. Isto encontra-se nos livros de história, comumente usados por todos os seminários. Apesar de tudo estar documentado como tal, alguns ainda se questionam, tendo percorrido o caminho errado até agora, como posso percorrer o caminho certo sozinho? Irmãos e irmãs, não importa quantas pessoas acreditem erradamente em Deus, se Deus nos indica qual é o caminho certo, o que devemos fazer para celebrar a Páscoa? Nós temos de regressar tal como fez o rei Josias. Temos de regressar tal como fez o rei Ezequias. Antes, eu fazia-o porque não sabia. Mas agora, depois de olharem todos os livros da lei e dos profetas, fica claro que Deus nos ordenou que celebrássemos a Páscoa. Assim, desde o rei a todo o povo, todos celebraram a Páscoa. Há ensinamentos graciosos e belos na história da Bíblia. Deus deseja que a humanidade, que estava destinada a morrer para sempre, entre no eterno reino dos céus, onde não há mais morte, luto, dor ou tristeza, mas apenas alegria e felicidade são concedidas. No entanto, esse caminho foi muito distorcido. Nós não podemos ir para o céu por um caminho distorcido. Por isso, eu gostaria de pedir a todos os filhos de Sião que se tornem aqueles que podem seguir fielmente apenas o caminho ensinado na Bíblia, como sendo guiados por Deus.
Além disso, eu gostaria de oferecer graças eternas, glória e louvor a Deus Elohim, Cristo Ansan-Hon e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, por nos concederem a Páscoa da Nova Aliança. Com isto, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.